Estamos começando mais um Wall Street Cast, direto de Nova York, aqui da icônica Times Square, e a gente vai conversar sobre como ficar bilionário. São mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, pouco mais de 2.600 pessoas são bilionárias, então é um percentual bem pequeno. Dessas 2.600, algo em torno de apenas 2.000 são pessoas que se fizeram por conta própria. O restante são pessoas que herdaram ou de fato não construíram essa fortuna. A gente vai discutir o que essas pessoas têm em comum, da onde elas surgiram, como elas chegaram lá. E para falar sobre isso, eu tenho aqui dois convidados muito especiais. Alex Ibrahim, brasileiro de Teresópolis, está nos Estados Unidos há mais de 30 anos, com dupla cidadania, fez engenharia na Gamo Filho, terminou nos Estados Unidos o próprio curso de engenharia, fez MBA em finanças e trabalhou um pouco mais de 23 anos na Bolsa Americana. Eu acho que não existe brasileiro que conheça mais bilionários do que ele. Alex, muito bem-vinda. Obrigado, é um prazer estar aqui. E, junto comigo, meu parceiro de sempre, habitual, Danilo Santiago. A última vez eu nem li seu histórico, na verdade nem preciso ler, né? Está na minha cabeça. O Danilo tem um currículo assim invejável. Nasceu no interior de São Paulo, fez engenharia também na USP. Depois trabalhava na McKinsey, que para quem não sabe é o objeto de desejo, é o emprego mais desejado dos estudantes das melhores escolas do mundo, não só no Brasil, mas especialmente nas top 10 do mundo. Saiu de lá para fazer MBA em Columbia, que está entre as top 5 em finanças, para depois ainda seguir na McKinsey em projetos globais, montou um super fundo e hoje segue nesse mercado como um gestor de ações e é tido como um dos caras mais relevantes nesse mercado. Danilo, muito bem-vindo. Obrigado. Depois dessa introdução, eu espero não falar nada errado aqui e atrapalhar, né? Mas eu posso ir embora. É que você sabe, eu falo isso para todo mundo, eu sou seu fã eu costumo brincar, Alex, que eu procuro me cercar, e eu acho que isso é uma coisa meio óbvia, né? A gente procura se cercar das pessoas mais competentes para cada área. Então, assim, do mesmo jeito que eu tenho que ter um cara fenomenal em bonds, precisa ter quem é o melhor cara possível de ações no mundo. Putz, é o Danilo. Então, Danilo. É um pouco. Tô bem, né? Tô bem de amigos. Uhum. E aí eu tenho outras curiosidades aqui. Para você se tornar um bilionário, tem algumas possibilidades. E eu quero até que vocês me ajudem. Você pode casar, isso se com quem você casar topar compartilhar a sua fortuna. Embora, logicamente, não se deva, você tem o caminho da ilegalidade, de tudo não que aconselho. Tipo, não aconselho, de tudo que é tipo de atividade, né? Ninguém pode dizer que Pablo Escobar não devia ser bilionário e outros figurões, né? Essa é uma opção, mas me ajudem. Eu tenho aqui listado, mas existem outras. Herança. Talvez a mais conveniente, não precisou casar, não precisou fazer nada de errado. Não tem que tomar risk, né? Todo o pessoal da família do Walmart, os herdeiros, tudo herdado, e são todos bilionários. E, por último, talvez, ganhar na loteria. Não sei se chega a ficar bilionário ganhando na loteria, fica? Tem que acumular bastante. Teve alguns esse ano, mas né? Para bilhão em dólar. Meio complicado. Tirando isso, o que mais a gente enxerga de bilionário por aí? Raramente alguns executivos, mas se a proporção que a gente estava falando, 8 bilhões de pessoas, 2.600 bilionários, os executivos disso aqui é a fração da fração da fração da fração. Então, assim, é muito pouca gente. Raríssimo alguns artistas. E aí tem até aquela música do Bruno Mars, que ele quer ser um milionário, um bilionário. I wanna be a billionaire ou millionaire? Acho que ele fala millionaire. I'm not sure. Ele não é bilionário, mas Oprah Winfrey, ela provavelmente superou 1 bilhão, mas fazendo o quê? Negócios, né? Também ela, através da imagem dela na TV americana, acabou gerando
vários outros negócios. Eu listei aqui 8 dicas e tópicos para a gente debater nessa trajetória. Para quem está assistindo e quer dar certo na vida e está cansado do que ela tem hoje, quer perseguir uma nova realidade. No fundo, as pessoas querem escutar o seguinte: tudo bem, o que os milionários fazem? Ou os bilionários? De onde eles vêm? Qual a história deles? Quais as características? E aí, você, por ter convivido e ter tido contato com vários deles, especialmente por eles terem migrado para o mercado americano para abrirem o capital das suas empresas, você deve ter observado algumas características. A primeira que eu listei, e você também, Danilo, fica à vontade para falar, é que, em geral, eles começam muito cedo. O Elon Musk começou com 12 anos, o Buffett com 11, o Mark Cuban com 12, Richard Branson 16. A lista seria imensa e eu nem vou estender aqui. Você chegou a ter nesse processo das empresas abrirem o capital, chegava a ter uma aproximação mais pessoal, de interação? Como era isso? Sim, o meu trabalho no passado era realmente cobrir o empreendedor, bem no comecinho da criação da empresa. E você falou um ponto super certo aqui. Eles começaram muito cedo, né? Você vê uma empresa como a Globant, uma empresa super famosa aqui no mercado americano de tecnologia, que abriu capital há alguns anos atrás, foram 5 college students trabalhando dentro de uma garagem, montando um produto, uma ideia que hoje virou a Globant. Então eles começaram cedo, né? Conversando num bar, desenhando num pedaço de papel como seria essa empresa, tentando criar um sonho, e esse sonho se tornou realidade no mercado americano quando eles abriram o capital. Hoje a Globant é uma empresa global de tecnologia, que um dos maiores clientes dele é a Disney. O que eles fazem? Eles fazem a parte de... eles usam tecnologia para ajudar a empresa nessa digital transformation e ajuda a empresa no processo interno de se tornar muito mais digital. Hoje eles estão investindo heavily em artificial intelligence, usando what else? AI, usando machine learning para se tornar mais competitive e estar à frente da Accenture e outras empresas que trabalham nesse espaço. Entendi. É o clássico, né? Empreendedor de um processo super específico. Sim. Que atinge um nível de lucratividade tal que o leva a fazer o que a gente vai discutir aqui, essa abertura de capital e ir para o nível bilionário, né? Mas esse é o caminho. Exatamente. E não é uma coisa automática, né? Isso demorou um pronto para eles chegarem a empresa ter um valor de capital de billions of dollars, demorou alguns anos, né? E o trabalho deles era praticamente diário, né? Não é um trabalho de 9 to 5, né? Como você deve depois perguntar para mim no futuro, como é que é o profile deles. Have to work very hard. Em geral, quem empreende trabalha quase que até dormindo está trabalhando, porque a cabeça não para, né? Para, então, exatamente. Não existe mais exatamente as horas, né? Acho que essa é uma semana grande ou férias. diferença. Exatamente. E aí, então, primeiro tópico, o meu entendimento é isso. Tem que começar muito cedo. Faz muita diferença, porque se você decide, nunca é tarde, mas quanto mais tarde você decide que realmente você quer mudar o jogo, menos tempo você tem, porque a vida é bem ou mal, uma corrida contra o tempo, né? E mais caro, né? O tal do switching cost, né? Que é a hora que você está em uma carreira já desenvolvida, ganhando um certo valor, se você tem que abrir mão daquilo para começar a empreender. Quando você é novo, você não tem nada disso, também muito mais fácil, o custo é menor e se não der certo, depois você ainda tem o tempo de construir uma carreira. Nova, então o custo profissional é também importante, cedo é importante. E aí, como segundo ponto, investir. Quando eu pesquiso, quando eu converso, eu diria que eu não sei se eu conheço algum bilionário, acredito que não, mas conheço muitos milionários. Então, assim, nessa linha, o que eu vejo todo mundo investe muito em educação, em formação. As pessoas leem muito, estudam muito, analisam outras pessoas, assistem muitas entrevistas, estudam casos, se guiam por pessoas de sucesso. Como você, Danilo, já imagino que tenha feito muito isso na sua carreira quando você ainda era jovem e estava perseguindo.
Você lê o tempo todo, né? Tipo, a quantidade de livros sobre investimento, que é a minha área, que eu li, é incrível. Enfim, é uma biblioteca de livros, porque aquilo te ajuda a formar, não só adquirir conhecimento, mas formar o seu estilo. Então, leitura para definir o que você quer fazer, mas também como você quer fazer, é primordial. E não para nunca, né? Sim. Esse aprendizado não para. Então, Sem fim. esse pessoal que está ajudando essas empresas a se digitalizar, e eu uso programação para fazer os meus investimentos, as construções de portfólios, etc., é infinita, porque essas linguagens estão sempre mudando, os computadores estão sempre evoluindo, então você vai sempre ter que continuar se atualizando. Ou seja, não fiz, posso encostar aqui e não fazer mais nada. Não existe isso. Alex, como era o perfil de toda essa turma aí que você conviveu durante tantos anos? São pessoas bem fortes. Porque, veja, quando eu falo investir em conhecimento e educação, não é necessariamente ter saído de uma grande universidade, mas mesmo aqueles que adoram dizer o seguinte: o cara não tem nem faculdade, mas ele estuda muito, ele é muito dedicado. Ele pode não ter a educação formal, né? Mas eu nunca vi alguém que é uma topeira e que deu certo. Não existe, né? Nunca vi. Qual é a sua percepção dessa turma toda que você interagiu? Você tem algum caso interessante, alguns caras que você conviveu, que você falou, nossa, esse cara é crânio? Se você olhar esses entrepreneurs que eu trabalhei fora dos Estados Unidos, todos eles começaram bem cedo, né? Mas o acesso à informação hoje, para eles, é bem diferente do que quando eu estava na faculdade, que eu tinha que ler livros, como você leu vários livros. Hoje, o acesso à internet, a informação que existe lá, esses empreendedores, eles consumem essa informação o tempo todo. E não é só eles, mas também pessoas que estão do lado deles ajudando para criar ideias, usar... Não, você deve pensar nesse lado, pensar no outro lado. O acesso à informação é muito grande. E eles utilizaram a internet para ajudar muito isso, para procurar áreas onde existem potenciais de disruption. Que não é uma coisa assim, vou fazer isso porque é bacana, mas não, eu tenho que achar uma área bem definida onde eu posso disrupt e criar alguma coisa nova, relevante para o mercado. É o caso da Globant. Como eu falei antes, eles acharam um niche quando era uma empresa pequena e aquilo eles começaram a crescer, competir com empresas americanas grandes e hoje, it's one of the best tech companies no mundo. Então, o processo deles... Na Argentina, em Buenos Aires... Brasileiros ou não? Não, Buenos Aires, argentinos. No Brasil tem vários exemplos, né? Um deles é o pessoal da Vitex, vocês devem conhecer, uma empresa de tecnologia que cresceu no Rio de Janeiro, backed by Riverwood Capital, uns fundos gigantescos americanos, mas foram dois rapazes que começaram a trabalhar junto, o Geraldo e o Mariano, no Rio. Brasileiros cariocas que montaram a Vitex. Que fazia e faz. Hoje, se você pensar, olhar a Vitex, você conhece a Shopify. Sim. É a Shopify para empresas de mid-size. Então, porque a Shopify trabalha com small cap companies, né? Empresas pequenas, family business. Eles trabalham com nível maior, onde eles providem a tecnologia para ajudar essas empresas a crescerem. Só para traduzir para o pessoal que não está muito familiarizado, na verdade uma empresa, um sistema de e-commerce. Isso. Que provavelmente ele é super customizável, né? Exatamente. Mas é o back-office da operação. É o back-office da operação, exatamente. Então começaram no Rio, criaram... Rio de Janeiro, criaram a empresa, fundos entraram, que viram que eles estavam numa área de disruption, entraram, a empresa continuou crescendo, chegou a um certo ponto, vamos fazer um IPO dessa empresa. E eles fizeram há 2 anos atrás, foi um sucesso. No mercado americano. No mercado americano, foi um sucesso gigantesco. E além deles, quais outros brasileiros? A CI&T é um outro exemplo muito bom. A Nubank, eu acho que seria um dos melhores exemplos, né? Mas antes de a gente falar do Nubank, a Vitex, esses dois rapazes... 2 meninos crânios, super mergulhados em absorver conhecimento, como era isso? Pelo que eu entendo, era o que eles faziam, né? Porque eles gostariam de criar uma empresa para revolucionar esse mercado. Existia um espaço entre Shopify e outros, eles acharam que esse era o nicho deles e construíram essa empresa para entrar nesse espaço.
E aí, qual foi o seu trabalho, por exemplo, com a Vitex? Foi você que fez a interação? Porque uma empresa dessa, quando vai abrir o capital, é uma montanha de gente envolvida, Sim. né? Advogados, advisors, banco, tem um monte de... Você que compilava tudo isso para acomodar isso para ser lançado? O meu trabalho... Yes and no. Sim e não. Por quê? O meu trabalho, quando eu estava na Bolsa, era para ajudar essas empresas a entenderem o valor do mercado americano, para onde eles vão emitir as ações. Existem várias opções. A Vitex, que no caso estava se posicionando, é uma empresa global hoje em dia, né? Eles poderiam estar listados nos Estados Unidos, Londres, Hong Kong, no Brasil, mas o meu trabalho do meu time era explicar os benefícios do mercado americano, para que quando eles forem fazer uma decisão, onde eu colocar as ações. Então, o meu trabalho era para educá-los nisso, falar de depth of the market, o tipo de investidor que está aqui, o tipo de valuation que uma empresa parecida obtém no mercado americano, a parte de visibilidade que é importantíssima para uma empresa que está fazendo um IPO, para não só atingir investidores, mas potenciais customers, né? Então, esse foi o meu trabalho de educá-los nesse processo, trabalhando diretamente com C-Level e também com a parte mais operacional, né? Porque uma listagem com os bankers, advogados, é bem operacional aquilo, né? Mas no momento que a decisão é feita, vir para o mercado americano, o meu trabalho era ajudá-los a escolher uma bolsa no mercado americano. E, no caso, escolheram o NYSE. Mas alguém fica na dúvida de ir para outro mercado? Porque na minha cabeça, e eu não tenho esses percentuais, talvez você, Danilo, mas assim, mercado de ações, os Estados Unidos domina de um jeito que é a diferença do homem para o macaco, né? Assim, tudo bem, tem a Nikkei, tem algumas outras bolsas, mas é absurda a diferença. A liquidez, né? É outro nível. A liquidez é uma coisa muito importante, mas também é o acesso ao investidor, né? Só para becar um pouco, para te responder um pouquinho melhor, empresas dos Estados Unidos, elas listam aqui, porque é o mercado delas. Né? Eles entendem o mercado, entendem a regulação, eles entendem o que é necessário para manter a conversa com o mercado depois da listagem. Então, uma empresa americana lista aqui. Já uma empresa fora dos Estados Unidos, elas debatem muito isso, onde eu vou colocar minhas ações. O mercado brasileiro é um mercado hoje, eu considero super líquido e tem uma depth, né, uma profundidade boa para você fazer um IPO. Mas existem certos setores no mercado brasileiro onde não há muito investidor seguindo. Por exemplo, o setor de tecnologia, o setor de biotech, o setor de healthcare no Brasil é quase que muito pequeno. Então, essas empresas, quando elas querem abrir capital, elas vão procurar um mercado onde você consiga ter uma base de acionistas que entendem esses setores bem e existem peers onde estão já negociados. Então, no caso, por exemplo, vamos usar o exemplo da Nubank. Quando a Nubank decidiu listar, quando você olha o setor de fintech, é o mercado americano. Então, incipiente no Brasil, no Brasil, né? Ainda mais pensando em abrir, né? Exatamente, o capital. É muito pequeno. Quando você vê a PagSeguro, que seria quase, não vou dizer que seja uma empresa igual, parecida, PagSeguro está no mercado americano. Quando você olha uma empresa como a Lufax chinesa, está no mercado americano. Quando você vai, as empresas de tecnologia, de fintech americanas, elas estão aqui. Então, existe uma espécie essas empresas, elas olham para o mercado americano porque existem vários benefícios, né? Como eu disse, liquidez, acesso a investidores. Mas o problema maior que elas debatem é a parte regulatória. Porque o mercado local, você entende the regulation. Uma empresa na França entende a parte regulatória francesa. O mercado americano é complexo. Sarbanes-Oxley, the disclosure, corporate governance. Tudo isso cria na cabeça do empreendedor, oh my God, é tão complicado, tem um custo enorme. Como é que eu vou arrumar a minha empresa para se tornar mais americanizada? Isso demora. Então, essa parte de fazer essa decisão sempre tem esse pros and cons, né? O pros, acesso a investidores, liquidez, visibilidade, e tem os cons, que é a parte regulatória, que muita gente não quer deal com isso e fica no mercado local.
Até documentação, né? Que vai ter que ser traduzida para inglês para você satisfazer todas essas leis que você está mencionando. É um trabalho difícil. É trabalhoso. E não é só o IPO, né? Depois que a empresa lista, a parte regulatória de compliance, ela é bem alta. A parte de governança corporativa, tem bolsas aqui no mercado americano que requer que você tenha uma ou duas pessoas consideradas qual é a palavra em português? Desculpa. Neutras, imparciais? Não, ela seja diverse, que é uma coisa rara para muitas empresas de mercado emergente, esse conceito de why I have to have a diverse board of directors, ter uma board que seja diversificada. Então, isso é meio complicado para muitas empresas. Mas tem um outro ponto também. Muitas empresas são muito nacionalísticas. A Porsche, que listou agora na Deutsche Börse, ano passado, ela poderia ter listado em qualquer lugar do mundo. Quando você olha os revenues da Porsche, eu acho que a maioria vem da Ásia e dos Estados Unidos. Certamente o mercado americano ou talvez seja o mercado... um ou dois, né? Sempre. Ou o mercado americano ou o mercado asiático. Ali você tem que Hong novo, Kong. Né? É novo. Se fosse 10, 20 anos atrás, era Estados Unidos, certamente. Exatamente. Ali você tem Hong Kong, serve a China, serve todos aqueles países Southeast Asia. Poderia ser um ponto interessante. O mercado americano, eu acho que faria muito sentido. Mas a Porsche decidiu listar na Deutsche Börse, em Frankfurt. Por quê? Aquela... I'm German, I need to be listed here. Então isso também play. Não é uma coisa muito assim que você consegue quantificar, mas eu acho que eles teriam um benefício muito maior de estarem listados aqui, né? E aí, já que a gente entrou nessa dinâmica de falar da Bolsa, e a gente está nessa lição de casa de passar esses tópicos de como virar um bilionário. Mas que fiquem até o final, porque eu acho que a grande mensagem é o que a gente vai falar no fim, né? E não é como ficar um bilionário, mas... a gente falou das possibilidades, ou você vira ou você herda, ou isso, aquilo, mas se for para você ganhar fruto do seu trabalho... eu queria ouvir de vocês, porque eu entendo que não existe nenhum outro modelo que não seja você empreendendo, e todo mundo começa pequeno. Você tem que ter acesso ao mercado de capitais, porque provavelmente você vai precisar de funding, você vai precisar captar dinheiro, e aí a gente pode chamar de um angel capital ou um venture capital num estágio inicial, que para quem é novo nisso, quando você capta uma quantia menor e o negócio ainda é incipiente, tem muito risco. Aí ele cresce um pouquinho, aí ele vai para os private equities, que é o meu mundo, que é o que eu faço, que basicamente a gente já compra, fala, o negócio já está vivo, já está funcionando, não opera mais com aparelhos, já respira, e aí vamos fazer o negócio crescer e vender para outro private equity maior, ou quem sabe levar, se a gente tiver fôlego, levar até abrir as ações. Mas o fato é que a empresa que então valia 500 mil, aí sofre a primeira rodada de investimento, vai para 50 milhões, depois mais investimento e logicamente vai crescendo com o uso desse capital, vai para 500 milhões. E aí finalmente um dia, ela fazendo a lição de casa e dando certo, é que ela vai abrir, vai fazer o IPO, que é abrir as ações para o mercado, e o valuation dispara. Lógico, sustentado, né? Ninguém melhor do que você, Danilo, para falar sobre isso. Sustentado pelos números que ela vem atingindo e também parte pela perspectiva do que ela vai atingir. E aí é o dono, que lá no começo a ideia era dele, ele tinha 100%. Aí ele deu 20% para um venture capital. Deu não, né? Vendeu. Aí depois ele fez uma outra rodada e talvez tenha vendido mais 5 ou mais 10. Quando chegou lá no fim da linha, ele ainda talvez tenha 20, 30, 40, 50, mas a empresa valendo 5, 6 bilhões, ele virou bilionário. Não existe, eu não enxergo outra forma de alguém se tornar bilionário a não ser fazendo uso do mercado de capitais e os Estados Unidos é o olho do furacão, né? Vocês concordam? Eu concordo. Não, com certeza a facilidade que vocês têm hoje em dia para pegar uma empresa que é conhecida por poucos
e torná-la muito mais ampla na base de investidores é o mercado de capital, né? Não há dúvida. Eu acho que tem uma pergunta, estava conversando com o Bruno antes, que a gente poderia, que eu queria introduzir, que é o seguinte: as empresas que eu acompanho são empresas bem relativamente básicas, empresas de transporte, empresas que fabricam materiais de construção, todas listadas no mercado americano, né, com muita liquidez e empresas que às vezes a pessoa nem conhece e usa o produto deles. Eu vejo uma correlação clara do negócio, da geração de caixa com o preço da ação. Ele varia ao longo dos anos, mas ele é um norte ali, é um guia, né? Você acha que hoje, com toda essa digitalização, essa velocidade de informação, perde-se um pouco dessa relação do negócio com o preço da ação e a listagem? Como é que você vê isso? Olha, quando você olha essas empresas de tecnologia, você vê a valuation dessas empresas que vieram no mercado há 2 anos atrás, não existe essa correlação, né? E o investidor está pagando para o crescimento futuro dessas empresas. E o investidor gostava disso, né? Até 2 anos atrás era o que eles queriam. E eu trabalhei com várias dessas empresas, não vou entrar em detalhes, que era só growth. Não tinha nada ali de profitability e muitas delas eram very early stage, para um certo degree. Hoje o mercado modificou muito, né? Ano passado, quando conversava com investidores, eu falava com alguns deles, a ideia de profitability se tornou uma coisa assim muito mais importante para um investidor poder comprar uma empresa nova. E com isso, o IPO pipeline que existia no mercado americano, de empresas americanas e não americanas, shrank dramatically. Por quê? Encolheu. Encolheu muito. Por quê? Porque o investidor, né, the guys que estão comprando, que provavelmente compraram a empresa, mudou o profile deles de investimento de risk. Então, com isso, o mercado ficou cada vez menor. Vai ser interessante agora, quando o mercado abrir de novo, como essas empresas, quais são as empresas que retornarão ao mercado? Eu acho que vai ser bem diferente do que aconteceu nos últimos 3, 4 anos. Então, essa parte de revenue, e quando você olha esse ratio que você estava falando, vai ser muito mais importante do que era no passado. Ou seja, então a conclusão não adianta só listar a empresa, mas tem que ser empresa de verdade que ganha dinheiro. Exatamente. Querer falar, então vou virar bilionário vendendo... Nesse momento, né? Porque tudo, vamos dizer, são temporadas. Então, talvez mude daqui para frente. Mas isso, é igual, mas o conselho como o Ibrahim estava dizendo, até pouco tempo, uma grande ideia e uma boa história estava se multiplicando, o valuation ia embora. Exatamente. Esses costumam ser momentos curtos, mas eles acontecem. Mas então a aposta correta de quem quer ir para esse caminho de virar bilionário, então faça um negócio de verdade, né? Eu acho que essa é a conclusão. Exatamente. Pelo menos tenha alguns anos de profitability ou tenha um path, né? Um caminho para profitability, né? Como é que eu vou chegar lá? Porque vai ser difícil, acho que no mercado, com todos os problemas macro e até mesmo político que a gente está vendo no mundo inteiro, vai ser difícil uma empresa que não tem esse path to profitability ou se não seja profitable para poder entrar no mercado. Danilo, você fez uma pergunta que me remete a gente discutir um ponto. O conceito do value investing. Porque basicamente o que você pontuou foi as ações em algum grau têm uma correlação com a geração de caixa e os números da empresa. Esse essencialmente é o conceito do value investing. Você está comprando o cash flow dessa empresa e, obviamente, como ele não está presente agora, você não tem todo ele vem do futuro, então é o tal do discounted cash flow, ou seja, mas a empresa tem que ter vendas, tem que ter lucro e é isso que você compra. E essa é a minha especialidade. Sim. Eu me especializei em procurar essas empresas que têm um negócio de verdade, um negócio que eu consiga identificar, modelar, analisar, projetar, entender em que momento os earnings estão, porque eles vão variar. Tem uma pandemia,
Você pode imaginar a bagunça que isso fez em vários das empresas que eu acompanho. Mas, no final, tudo volta para essa linha imaginária de longo prazo aí de caixa descontada a mais ou menos 10%. Isso aí já começa a complicar muito, mas é como se você pagasse 10% de todo esse caixa no futuro, é mais ou menos o que você está disposto a pagar. E eu acho, na verdade, que está certo, né? É isso que o mercado de capitais deveria refletir. É uma facilidade. Nós estamos aqui em Times Square, estou olhando aqui para o prédio do Morgan Stanley, um mega banco gigante que faz coisas complicadíssimas. Você pode agora comprar uma ação dele e virar sócio desse negócio. E ao longo prazo essas ações vão refletir a capacidade dessa empresa de gerar dinheiro. Que isso é o que é fascinante no mercado de capitais. Você pode ser sócio de várias grandes empresas excepcionais que são muito bem-sucedidas. Em tudo quanto é setor. Né? Você pode ser sócio do Starbucks, que vende café, mas você pode ser sócio da empresa que eu estava trabalhando hoje na análise, da J.B. Hunt, que é transporte de carro. Quando a gente estava vindo para cá, eu mostrei para o Bruno, passando um caminhão do nosso lado, da J.B. Hunt, daqueles intermodals, daquelas caixas que vão em trens. Aquele negócio é de verdade. Eu sei quantos daqueles caminhões eles têm, quantas milhas eles andam. Isso tudo, aí volta para o seu ponto, né? Que é da vantagem do mercado americano. Está tudo disponível para o investidor nos 10Ks, 10Qs, e toda essa informação está lá. Você só precisa ir lá fazer Não é fácil, mas está disponível. A gente passou indiretamente durante a nossa conversa, a gente acabou falando sobre a importância e o fator determinante que, para você ficar bilionário, só empreendendo e fazendo uso do mercado de capitais. Indiretamente, a gente também falou sobre a educação. Mas existem outros tópicos aqui que eu pontuei. Sacrifício, porque certamente todos esses exemplos que você deu, Alex, o pessoal trabalhou muito. É incomum o cara que as coisas acontecem fácil e ele não teve que dar duro. Muita disciplina, consistência e organização. E a gente abordou o que eu pontuei aqui como criatividade, mas foi o que você definiu como disruptive, que é a mesma coisa, né? É a sacada nova, é a coisa nova. Desses empresários que você teve contato, você sentiu isso, esse lado de que eram caras que trabalhavam muito, que realmente fizeram acontecer? Como conta essas... Sim, ontem eu almocei com uma empresa, não é pública no mercado americano, eu nem sei quando é que essa empresa se tornará pública. Mas foi bem interessante a conversa com o co-founder dessa empresa, baseada na Indonésia, no setor que chama-se Aquatech, que é um setor novo, é um vertical novo no setor de tecnologia. Esse rapaz, ele tem 36 anos, ele, na faculdade, teve essa ideia de criar uma tecnologia para alimentar the ponds, onde os peixes e camarão são criados na Indonésia e eventualmente exportados pela Southeast Asia, o mercado americano, talvez Brasil, I don't know. Mas a ideia ele criou na faculdade, mas ele não tinha dinheiro. Então o que ele fez? Durante o estudo dele, ele atendia metade do programa e ia para um carrinho que ele tinha de food truck para vender comida, para conseguir cash, para eventualmente investir nessa ideia que ele tinha. Hoje, a empresa tem um valor de 1,4 bilhão e não se tornou pública ainda, já fez 2 rounds de finance com investidores como Temasek, Sequoia e outros, e who knows onde é que ele vai parar. Mas a ideia de você ter que sacrificar ali na faculdade, tendo um carrinho de compra, vender comida para os estudantes, para que ele pudesse atingir esse goal e esse sonho que ele teve. E hoje, ele estava aqui em Nova York, almocei com ele, estava em Boston participando de um evento, e who knows, quando é que vai ser, onde ele estará daqui a alguns anos. Mas é uma história bacana. Uma história linda, e tudo indica que certamente ele vai estar numa posição ainda melhor. Exatamente, porque a ideia é expandir, ele está crescendo, provavelmente um novo round of finance. Who knows, IPO, I don't know. Mas é uma empresa que tem uma história bonita
de empreendedorismo, obrigado, entrepreneurship, mas também tomando risco, né? Porque ele teve que fazer uma decisão ali, full-time college, university, ou trabalhar no carrinho de venda de comida dele para montar um negócio. Ele optou para os dois e se deu muito bem. São inúmeros os casos de pessoas que abandonaram os estudos, né? Desde o Bill Gates, assim, o Zuckerberg, vários outros fizeram isso, né? Você deve ter outros 1000 exemplos. A maioria das empresas que eu acompanho que fizeram IPO, que você consegue trace back, né, e até o fundador, é sempre a mesma história. Né? Sempre alguém que começou cedo, começou pequeno, foi desenvolvendo. E às vezes você tem disruption, né, em indústrias, que não acontece de uma hora para outra, mas na indústria de caminhões. Tem uma empresa que chama Old Dominion. É impressionante como ela era uma empresa relativamente pequena há 15, 20 anos e domina esse setor. É um setor específico, chama Less Than Truckload, né? É o LTL, que são cargas picadas, não é o caminhão inteiro. Aquela que a gente viu, a J.B. Hunt, era um caminhão inteiro. Né? Então, ela transporta cargas fracionadas. E ela simplesmente domina, é a melhor empresa nesse setor. Poxa, e é uma empresa, é uma transportadora, né? Que que transformou esse segmento numa indústria relativamente básica. Então, não precisa ser sempre tech, né? Não precisa ser sempre uma coisa nova. Tem coisa antiga que alguém traz uma organização melhor, uma eficiência melhor, e ele realmente altera tudo. Eu acho que é legal a gente fazer uma discussão aqui educativa de o que é uma ação, tanto na perspectiva da empresa, por que eu vou abrir meu capital, quanto na perspectiva de quem compra, por que eu vou comprar uma ação. Isso é uma coisa que pode ser óbvia para alguns, e é nosso dia a dia, mas é uma coisa desconhecida para muitos. Danilo, você quer puxar e a gente desatar esse nó? Vamos lá, pela ótica do que eu tenho como investidor, apesar de ser tudo se refletir num computador de forma eletrônica, você aperta um botão e compra o que você quiser de forma automatizada, tudo piscando no monitor, te dá essa ideia de que é quase um jogo, na verdade o oposto disso, né? Uma ação é literalmente uma fração de um negócio que pode ser gigantesco. Né? E aquilo é seu, legalmente é seu, a gente pode falar sobre como esse processo funciona no mercado americano, extremamente seguro, ninguém te toma aquilo, mesmo que esteja dentro de um broker, ele só tem a custódia para você separado, aquele broker pode falir com o negócio, é seu. É literalmente... Que pouca gente sabe disso. Não, a segurança é máxima. Não existe... Vamos para ficar muito assim didático, para as pessoas entenderem. Se eu tenho $1 milhão e eu dividi ele em frações iguais. Eu sei que o investimento não necessariamente precisa ser assim, logicamente. $1 milhão, eu dividi em 50 empresas. No meio dessa história, a gente tem que ter um corretor. Se o corretor falir ou não, não interfere em nada. E eu tenho que as 50 empresas quebrarem para que eu perca o dinheiro. Para você perder o dinheiro. Ou seja, é muito mais seguro. É um dos instrumentos mais seguros que existe, muito mais seguro que deixar dinheiro no banco, dar dinheiro até para o governo, porque alguém teria que confiscar aquilo que é propriedade. Acho que, não sei, se tirar o comunismo lá da época pré-Segunda Guerra, acho que não existe isso, né? Então, é propriedade, aquilo é seu. Ora, a diferença é que, diferente da padaria da esquina, que não tem liquidez, não tem mercado, ninguém está dizendo quando vale a padaria, as empresas são grandes o suficiente para atrair um monte de analistas e pessoas como eu que estão avaliando aquilo o tempo todo. Mas aí vamos puxar na perspectiva de por que a empresa abre o capital? Lógico, eu quero ouvir vocês, é lógico. Quer responder isso aí? Sim, Alex? Sim. Há várias razões, né? Porque muitas vezes a empresa abre um capital porque tem investidores que estão dentro dessa empresa já há muitos anos e estão querendo sair. E a forma mais fácil e a forma mais eficiente para que eles possam monetizar esse investimento é através de uma listagem, de um IPO, que pode ser feito nos Estados Unidos, onde quiser.
Então, essa é a razão principal, é dar acesso a liquidez a esses investidores que já estão dentro da empresa já há muito tempo. Pode ser um investidor gigantesco como o Sequoia Capital, Blackstone, you name it, mas pode ser um investidor pequeno que entrou como no Series A, stage, no very early stage, que está lá há muito tempo, mas também é empregados, né, que receberam ações durante esse processo de crescimento da empresa. Então, a listagem facilita esse processo para que eles possam eventualmente negociar essas ações e conseguirem monetizar o valor das ações que eles têm, que antes do IPO é muito difícil você conseguir entender o valor dessas ações. Existem mercados que você pode negociar, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes, onde existe um mercado pre-IPO que é relevante. Mas a verdade, quando a empresa lista, eles conseguem monetizar esse investimento. Então essa é uma razão número 1. Número 2, muitas empresas usam a listagem, até mesmo em combinação com isso, por causa de visibilidade. Principalmente uma empresa no setor de consumer. Uma empresa que você quer atingir novos compradores de algum produto ou quer criar visibilidade para fazer M&A. Para você, I'm a publicly traded company, eu tenho ações, eu posso participar do compra e venda. Então, essa parte de visibilidade para atingir novos customers é muito importante, mas também até mesmo a parte de business development, M&A, que isso ajuda. No momento que você está listado, você tem ações. It's a currency. You can buy anyone, right? Well, you can buy empresas. E o outro quarto ponto, eu acho também é que você dá acesso a empresa, ela cria um valor real. Porque quando ela não é pública, os empreendedores sempre têm uma ideia, isso vale 1 bilhão, 2 bilhões. Há um debate enorme dentro da board para entender the real value of the company. Isso às vezes cria... Mas o real valor não existe porque ela não é listada. Mas existe sempre a especulação, né? Existe sempre aquela conversa, eu fiz um round of finance, um second round, um third round, my value is 1.5, mas eu acho que 6 meses no futuro eu vou estar valendo 2.3. Isso é tudo fiction, porque o mercado, quando você lista, é o momento que você vai ter realmente o valor dessa empresa. Isso é importante, né? Não só para os acionistas, para os investidores, mas também até mesmo para o management team, né? De poder fazer futuras aquisições, etc., que tem um valor real. E você complementaria esses pontos com um último, dizendo que também é uma alternativa para capitalizar mais e realizar mais investimentos? Absolutamente. I missed this one. No momento que você está listado, você tem acesso a capital. Muito mais fácil de quando você está no mercado privado. Ali você tem suas ações, tua empresa é regulada pelo SEC, pela uma das bolsas americanas. Então a informação da empresa está available para todo mundo. Então isso ajuda bastante elas conseguirem fazer captações no follow-on, numa emissão de bonds e outras transações que elas queiram fazer. Então, isso ajuda muito a parte de capital markets da empresa. Algum complemento? Não, até para lidar com o banco. Sim, ela sendo pública e tanta gente olhando aquilo e comentando sobre aquela empresa, analisando, publicando relatórios, quem quiser fazer qualquer tipo de negócio com aquela empresa... vai achar de forma muito mais fácil, muito mais claras informações sobre ela. É um selo de seal of approval, né? Ela tá exposta, né? Tá exposta. Você fica com muito menos medo de ter alguma coisa obscura. Exatamente. Mas será que só eu que não estou entendendo que esse é um bom negócio? Então por que não tem mais ninguém sócio? Ora, se ela é pública, uma empresa tem centenas de milhares de sócios. Olha uma frase aqui que eu tinha separado, porque eu tinha lido e aí eu vasculhei o John Keynes, um dos economistas mais influentes durante a época dele. O real valor das empresas não se guia pelo preço das ações, e sim pela quem tem a história mais popular. É lógico que tem que fazer a melhor tradução do discurso dele, mas isso é o que a gente estava falando agora há pouco, que as cotações não necessariamente seguem totalmente fundamentadas e amparadas pelo que as empresas estão performando em números concretos e reais. No curto prazo, com certeza, existem variações incríveis.
Em setores como de tecnologia, coisa muito nova, onde as pessoas começam a jogar umas letras, né? AI, .com. Você estava nesse mercado já, era a mesma coisa. Né? Colocava .com, a empresa subia literalmente subia no mercado 12%, 18%. Pet.com. Pet.com. E depois implodiram, desapareceram. Mas existe uma correlação, isso é uma parte mais técnica, mas eu sempre mostro para os meus investidores que a expectativa de ganhos, na verdade, é o que tem um impacto gigantesco no preço das ações. Então, na verdade, em bons momentos daquela indústria, da economia, tudo tende a ficar mais caro, e em momentos de crise, seja da indústria ou daquela empresa específica, tendem a ficar mais baratos. Então, elas estão refletindo, na maioria do tempo, as empresas que eu acompanho, a real capacidade de geração de ganho daquela empresa naquele momento. O que o mercado às vezes falha, e daí é a oportunidade para você ser um investidor e comprar boas empresas a um preço razoável, um bom preço, é quando você entende muito bem sobre aquele negócio, sobre aquela empresa, gastou um monte de tempo estudando sobre aquilo e entende que naquele momento ela está passando por uma dificuldade momentânea. É a hora de comprar. Né? Então, na verdade, tem um valor enorme e quem dá essa visibilidade é o mercado público. É fantástico, na verdade, né? Porque ele não só te dá toda essa clareza, toda essa segurança, liquidez e ainda por cima ele ainda se movimenta de certa maneira que te oferece, se você fizer a sua lição de casa, a oportunidade de comprar bons negócios a um preço muito razoável. A pergunta, tem como ficar bilionário investindo? Olha, aí eu vou falar sobre o que eu... Não, né? A resposta, infelizmente, não. Porque se você for um investidor sensacional, fantástico, Warren Buffett, né, da vida, uma coisa incrível, você vai conseguir ter um retorno de 10% ao ano. Só que em cima disso, você vai pagar impostos. Então, ele vai o quê? Para 7%, seja lá o que for, ou menos. Então, você vai duplicar o seu capital a cada 10 anos, né, após imposto. E talvez até menos de modo real. Então, se você faz uma conta, pega a calculadora aí no celular, né? O celular, na verdade, é um supercomputador. Faz a conta aí. Não tem como chegar saindo de 100 mil dólares ou reais para bilionário. Ou mesmo... Até com 1 milhão. Até não chega. Milhões. Não chega. A matemática não te ajuda. Não, esse não é o caminho. É um excelente modo de preservação e ainda crescimento de capital. Mas não com essa ganância toda de... Ou seja, para ficar rico ou milionário ou bilionário, realmente você tem que empreender. Tirando aquelas raras e excepcionais casos que a gente mencionou, só empreendendo e criando valor através do negócio. Exatamente. Essa é a maneira certeira. Bom, certeira se você tiver assim, sucesso com uma probabilidade ridiculamente baixa. Mas se a pessoa não é bilionária, mas ela tem 100 milhões ou 10 milhões, não é problema, também não é um problema. Né? Aí esse número aumenta muito. Mas precisa entender isso, que o risco é enorme de empreender. Mas ainda seguindo, a gente falou na perspectiva da empresa porque é bom para ela abrir o capital. E porque onde a gente quer chegar é a explicação do que é uma ação. Né? Por que acontece essa dinâmica? E na perspectiva das pessoas ou dos investidores, fundos institucionais, não importa. Por que é tão interessante comprar uma ação? A importância é você ter um pedacinho de uma empresa, né? Você own something. Eu lembro de um caso da Ferrari, quando ela se tornou uma entidade pública aqui no mercado americano, e foi um big event. Você escutava muitas pessoas, eu não consigo comprar uma Ferrari, porque eu não tenho dinheiro, mas eu posso comprar uma ação da Ferrari e vou num dinner party e dizer, I own Ferrari. Um pedacinho da Ferrari. Então você consegue own um pedaço de uma empresa que está crescendo. Ao mesmo tempo, como você falou antes, o investimento em ações
geralmente cresce, né? Então isso ajuda a sua aposentadoria, você quer pagar o college fund de suas crianças ou comprar uma casa. Entrando no mercado financeiro, comprando ações, investindo no mercado de equity no long run, talvez no medium to long prazo, o retorno é significante. Isso te ajuda muito a ter uma vida melhor, né? Então, investindo no mercado faz parte. It's a good thing, entendeu? Agora, acho melhor você pode elaborar mais do que eu. Eu acho que uma das vantagens claras é a diversificação de onde está o seu dinheiro. Imagina que você tem $1 milhão ou de reais, seja lá o que for, e você mora num certo local. Ora, quais investimentos você teria acesso ali perto da sua vida, do seu dia a dia? Há muito poucos. E pode ser que aquela cidade onde você está morando passe por uma dificuldade financeira. Ela pode ter uma indústria característica. Eu sou de Franca. Franca teve todo o displacement, todo o problema com a transição de muita manufatura para a China. Né? E empresas enormes, muito bem administradas, quebraram. Então, você tendo um mercado de ação líquido e ativo, você pode pegar parte do seu dinheiro, seja ganho com a sua profissão ou um empreendimento que deu sucesso, não te levou a ficar bilionário, mas você começa a diversificar a alocação disso. É até engraçado como as pessoas têm uma visão de investimento em ação como uma coisa de alto risco. Esse é talvez um problema muito mais da natureza humana, de ter muita ganância, de ter muita ansiedade com o dinheiro, porque, na verdade, se você fizer a sua análise ao longo da sua vida, escolher alguns bons investimentos, algumas boas empresas que você vai acompanhar, vai entender o negócio, você vai ao longo da sua vida acumulando pequenas partes dessa empresa. E aquilo é seu. E, de novo, teria que ser um evento muito radical para aquilo ser confiscado. Né? Confiscado eu diria que não será. Né? Exato. Então é uma coisa de extrema segurança desde que você entenda onde você está colocando o seu dinheiro. Onde, como. E para isso você precisa de suporte, né? Ou você precisa se tornar um grande especialista no tema. Bom, aí eu já começo a fazer propaganda do que eu faço. Mas é isso, na verdade. Mas é isso que eu falo para meus clientes. Olha, por que você está me pagando? Porque eu estou passando horas e horas e dias analisando essas empresas, lendo esse documento todo que o Alex está gerando junto quando faz um IPO ali de uma empresa. Toda essa distribuição, né, de informação, que é complexa, é extremamente trabalhoso, mas está lá. E aí você investe com confiança. E eu tenho mais uma consideração. Ainda mais nesse momento de altos juros, poucas coisas sobrevivem à inflação. Investir em imóveis, investir em negócios e investir em ações. Qualquer outra coisa, ele sofre muito com a inflação. E essas três sobrevivem a momentos críticos. Concorda, Daniel? 100%. Porque é um ativo real. Real estate, né? Ou seja, imóvel é um ativo real. Negócio próprio é um ativo real. Ação é porque ela pisca no monitor e as pessoas fazem essa tradução de que é uma especulação, é uma coisa arriscada. Na verdade, é um ativo real. É um pedaço da Ferrari, do Morgan Stanley, do Starbucks. É um pedaço de um negócio. O que eu sinto é que com a criação, o mercado de capitais ele realmente explodiu no mundo e deu certo baseado no sistema do capitalismo americano. Não vou saber, acho que logo ali no pós-guerra, que de fato ele acentuou e passou a crescer muito. E foi ele o responsável por criar essa massa crítica da classe média que fez a economia americana se tornar a maior potência do mundo. E conjuntamente se criou a cultura aqui, que não existe, por exemplo, no Brasil, de que investir em ações é um negócio seguro, bom, de risco mensurável, não é um mundo escuro, você não é uma loteria, e muitos brasileiros têm uma percepção diferente, que é quase uma loteria, o que não é. E então uma outra analogia seria falar o seguinte: a nossa cultura de um brasileiro para o futebol, você é pequenininho, você já bate bola, você está ali na várzea, aquilo lá é normal, você manja tudo, você cresce. Por mais que você não goste muito, você assistir um jogo, você tem uma visão crítica. Isso é o americano em relação ao mercado de capitais. O que eu sinto é que no Brasil ainda é
altamente desconhecido. Teve uma teórica explosão nos últimos anos, mas ainda assim o percentual é baixíssimo. E o mercado de capitais por si só, brasileiro, embora se profissionalizou, é interessante, tem liquidez, globalmente falando, ele é insignificante. Eu ouço que ele representa menos de 1% do trade global. Yeah. Aqui, alguém sabe o quanto ele representa? Eu não vejo nenhum bilionário que não tenha uma correlação direta ou indireta com o mercado de capitais americano. Ah, mas fulano, o conglomerado é europeu. As ações são listadas aqui. Mas aí em outra empresa está na Ásia, mas ela fez funding com o Sequoia, que está 3 quarteirões. Então, quão maior e mais expressivo e dominante é o mercado americano? The largest. É o maior by far. By far. Quando você olha pelo valor das bolsas, quando você olha NYSE e Nasdaq combined, o valor de market capitalization das empresas listadas nas duas, comparando com o GDP dos Estados Unidos, esse ratio é de 120%. Então isso mostra que o mercado americano, as empresas que estão aqui, public traded, se colocarem elas todas juntas, é maior que o GDP americano. Isso mostra o depth, desse tamanho desse mercado. Você compara com outros países, o ratio é muito mais baixo, é 50%, 60%. No Brasil, porque tem muita empresa privada que ainda não abriu capital, esse ratio é em torno de 30%. Então existe, quando você olha o mercado americano, só olhando nesse ângulo de market cap, by far is the largest. Mas também o tipo da quantidade de dinheiro que negocia diariamente nesse mercado. Again, não dá nem para comparar com uma outra bolsa global. Esse é o mercado mais deep, mais dynamic, mais inovador no mundo. Falam que é 1 bilhão de transações de trades por dia. Olha, eu não tenho the latest informação, mas é bom, a gente pode verificar isso. Mas Monstro. É monstro. Eu acho que a importância desses números é que não interessa quanto dinheiro uma pessoa tenha, ela consegue comprar rapidamente, sem alterar o mercado, a empresa que ela quiser, quando ela quiser nos Estados Unidos, Exatamente. dada essa liquidez toda. Exatamente. Essa é a parte prática para o investidor. E também mostra que muitas empresas americanas já abriram capital e estão listadas, que isso é importantíssimo para a economia, né? Porque a gente está falando de entrepreneurs, etc. Muita empresa americana já passou por esse processo, já estão abertas e abertas há muito tempo, onde você pode participar do crescimento delas comprando ações, como você disse, um pedacinho delas, né? Brasil, infelizmente, nós não estamos lá nesse momento. Tem muita empresa bonita, principalmente no setor de tech, que eu cobria muito próximo, que eu acho que não vão abrir capital nem nos próximos 4 ou 5 anos. Mas seria importante para que elas já forem empresas listadas, né? Você diria, Alex, que esses inúmeros empresários que você conheceu, o drive, o que guiava eles, era a ambição de ficar muito rico e bilionário, ou no fundo era a satisfação de realizar, de ter criado, e aquilo foi uma consequência? Pelo que eu posso te dizer, seria o número 2, tá? A tua pergunta número 1, eu não tinha acesso a isso, tá? Eu acho que é uma coisa muito pessoal do empreendedor, né? Talvez ele converse entre os amigos, com a esposa, com os filhos. Mas o segundo ponto, sim, aquela ambição de dizer, I'm listing a company no mercado americano, eu quero tocar um sino da NYSE ou do Nasdaq. Isso para mim é uma coisa assim bem fulfilling, né? Me deixa bem cheio. Eu consegui chegar nesse momento e eu estou entregando uma empresa boa para investidores agora participarem comigo do crescimento dessa empresa. Essa parte é bacana. Eu acho que a parte de se tornar um bilionário, eles nunca conversaram comigo, tá? Mas who knows, né? Talvez. Não sei. Eu acho que é uma consequência. É uma né? consequência, né? Eu acho que é uma consequência. Se eu começasse a jogar bola, eu sonharia em ser o Neymar, mas se acontecesse, ótimo. Se não... Mas mesmo que eu não chegasse nem perto, talvez eu me tornasse um bom jogador, o que já seria um sucesso. Muito bom. Exatamente. E aí que eu acho que é o recado final dessa história. A gente chamou esse título de Como Ficar Bilionário, né? Mas eu acho que não é isso que faz as pessoas serem mais felizes.
Eu acho que isso não é um fator determinante e necessário de sucesso. Eu só acho que quando você estabelece grandes metas e perspectivas, mesmo que você não chegue lá, só o caminho e a progressão e o que você vai trilhar certamente vai te levar numa situação muito melhor da onde você saiu, desde que você tenha disciplina e todos esses valores. E eu acho que, no fundo, o mais importante é que as pessoas têm que procurar liberdade financeira, autonomia, sentimento de aprovação sobre como elas conduzem a vida delas, do que essa visão de muitos tão ambiciosa de que você precisa ganhar muito, e num determinado momento você já não tem mais nem o que fazer com aquilo, né? Muitos bilionários, né, que estão nessa situação, né? What I'm going to do with money? Fundação investe em ajudar pessoas como que estão tentando fazer, que têm uma ideia, que estão querendo criar, desenvolver alguma coisa nova. Investe nessas pessoas, né? Criem fundos para isso, se tornem VCs, investe em empresas pequenas que estão começando, trabalhe com universidades para ajudar essas empresas, esses empreendedores conseguirem ter fôlego, né? E que isso é muito aquecido aqui, né? Muito aquecido. A parte de VC aqui é gigantesca, né? Na Califórnia, aqui em Nova York, você vê em Boston, muito boa. Eu fiz faculdade na Penn e eu estava lá agora no mês passado. Fiquei 2 meses lá fazendo um curso. Todo dia VC visitando e palestra e interagindo com os alunos, às vezes querendo olhar projetos, às vezes só dando palestra como uma doação de tempo dos executivos para melhorar a formação da molecada. É uma ebulição, né? Essa dinâmica socioeconômica aqui no mercado local. Danilo, comentários finais? Olha, eu acho que uma coisa que vale a pena deixar claro é que tudo isso que a gente está falando, todas essas mega empresas americanas, com todo esse futuro brilhante em vários casos, com negócios extremamente sólidos e lucrativos, também está disponível para o brasileiro, né? É uma coisa, a tecnologia mudou isso. Eu trabalho com broker aqui, o Interactive Brokers, por exemplo. De repente, vamos falar para eles patrocinarem o show, porque não tem nenhuma correlação. Mas o ponto é que, por causa de tecnologia, um brasileiro pode abrir uma conta em um broker americano, como um broker desse. Legalmente, não tem problema nenhum você ter a residência no Brasil. Eles sabem, eles têm gente no back-office para trabalhar com brasileiros, que vão pedir provas do seu source of wealth, né, de onde veio o dinheiro. E se você mandar o imposto de renda da pessoa física, eles sabem ler. E olha que coisa interessante, né? Não custa nada para alguém abrir isso, ter acesso, mas exige educação, não para abrir a conta, mas depois para investir e não especular. Né? Então, eu acho que a mensagem é, olha, inclusive se você quer participar dessas pessoas que já atingiram esse nível do bilhão, de ser sócio deles, está disponível para alguém hoje. Não estava há 20 anos. Em 2023 está. Então, não é uma coisa teórica. Esse negócio é prático, existe, acessível. Incrível, né? Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que não faz nenhum sentido, falando para o mercado brasileiro, não faz nenhum sentido um brasileiro não estar exposto aos ativos americanos, aos ativos de renda variável americanos. Eu não desmereço a bolsa local, o B3, mas eu acho que se é para investir em ações, a não ser que você tenha aspectos muito particulares de como você vai fazer isso no Brasil, não tem por que você operar na B3 em detrimento de transferir todo o seu capital aqui. Está dolarizado, moeda forte, mercado com mais liquidez, com muito mais produtos. Isso até é uma dúvida. A bolsa aqui são 5 mil empresas listadas? São 2 mil? Não, o mercado americano, quando você olha as duas bolsas juntas, tem em torno de 7 mil empresas públicas. A Bolsa de Nova York, quando eu estava lá, o número de empresas, se eu não me engano, era em torno de 2.300. O Nasdaq tinha as outras.
Mas o mercado americano, nesse sentido, ele é pequeno em termos de number of companies, né? Você vê o mercado da Índia, lá existem 9 mil empresas listadas, né? Mas são empresas pequenas que abriram capital rapidinho. Outro critério, né? Outro critério diferente. Mas aqui são em torno de 7 mil empresas, onde um investidor brasileiro, através de um broker-dealer, pode ter acesso a essas empresas, né? Ou seja, muito mais liquidez, muito mais opções de produtos, muito total melhor. Segurança e nesse caso, isso eu chamo home bias de investimento. Isso é super comum. A pessoa ter quase todo o seu patrimônio em um país só. A diferença é que o Brasil é um país em desenvolvimento, com mais riscos, riscos políticos, de moeda, etc. Então, um brasileiro, uma hora que ele vai acumulando capital, faz todo sentido ter investimento fora. Parte disso, até para ele e fazer isso em ondas. Né? Ele não precisa fazer em um momento de pânico com o câmbio contra. Que é o que, no fundo, a gente enxerga, né? Aconteceu alguma coisa e todo mundo quer abrir uma conta fora e mandar dinheiro. Eu acho que tinha que ser igual você vai começar a vida, você tem uma habilitação, tem que ter habilitação para dirigir, o cartão de crédito para você ter autonomia. Dentro desse planejamento, dessa estruturação, muito ainda jovem, abrir uma conta fora e, dentro das suas possibilidades, ir dolarizando o seu capital e, uma vez ele aqui fora, investindo da melhor forma. E mesmo que ele mantenha ainda uma boa quantidade de capital dele no Brasil, o emprego daquela pessoa vai estar no Brasil, então o risco Brasil está sempre presente, inevitavelmente. Faz todo sentido ter essas duas pernas né, de alocação, porque essa pessoa vai se sentir muito mais segura. A hora que ela começar a ficar nervosa com algum risco político do Brasil, seja lá o que for, ela sabe que ela não só tem capital, mas ela sabe o que fazer. Isso é interessante porque na Europa, isso é uma novidade para mim, que eu não sabia que uma pessoa no Brasil poderia ter uma carteira aqui, né? Mas na Europa isso é uma coisa muito normal, né? Você está em Londres, você pode investir no mercado americano, no mercado europeu, no mercado continental na Europa. It's open, it's free, you can do it whatever you want. Isso é muito bom para o Brasil. Eu acho que essa parte de diversificação é importante. Ainda tem algumas dólar, né? Ainda tem algumas coisas que seria ótimo se fosse resolvido. A gente fez um outro podcast sobre tributação e uma das particularidades do Brasil é que você tem que reconhecer ganhos no final do mês, mensalmente. É uma coisa trabalhosa. Mas isso uma canetada resolveria, que seria transformar o que tem aqui nos Estados Unidos, o tal do 1099. É um documento no final do ano que você usa para declarar seus ganhos e perdas na Bolsa. Se o Brasil implementar uma lei dessa, tanto para o mercado local como internacional, seria excelente. Mas mesmo a legislação dizendo isso, se a gente falar a realidade, é que muita gente opera e não faz, né? Não tem esse trabalho mensal. Não que sonegam, mas deixam, vamos dizer, descumprem o prazo mensal e curto ali que é trabalhoso e agrupam isso de tempos em tempos e declaram, né? Certo? Olha, tomara que isso coloque pressão suficiente para essa lei ser mudada. Porque não é uma questão da lei existir ou não, é a frequência. Né? A lei, se a frequência mudar, ajuda o investidor. E, de novo, a gente está falando aqui que tem um monte de benefícios. Então, tomara que isso seja feito um dia e deixe isso mais fácil. Alex, suas considerações finais. Uma coisa importante que eu gostaria de deixar nessa palestra, nesse videocast, a ideia de acessar o mercado para um empreendedor é muito importante. Então, para eles, não pensa só nos benefícios, mas lembre no processo que tem que começar há anos antes de abrir o capital. Não é uma coisa que acontece overnight. Então, se você é um empreendedor, você tem uma empresa bonita, você está criando essa empresa, ela está crescendo, etc., já começa a pensar no listing que vai acontecer anos na frente, já se preparar na parte de controles internos, na parte de governança corporativa, já começa a construir the board of directors, que parece com uma board de uma empresa americana no seu setor, já começa a montar a sua equity story para que não seja uma coisa de última hora. Num bull market, nos anos passados, o empreendedor pulou tudo isso, resolveu listar em 9 meses e não estavam preparados para isso.
E eu tive vários exemplos desse, e eu acredito em vários exemplos de vários lugares. Eu acho que esse mercado novo que nós estamos vivendo agora, essa preparação toda vai ser muito importante. Então, para os empreendedores que querem ser bilionários no futuro, starting now, né? Porque o mercado é very, very tricky, é bem specific. Exigente, cheio de pegadinha. Exigente, cheio de pegadinha. Então, prepare agora, porque hoje o mercado é bem diferente do que nós vimos nos últimos anos. Queria agradecer vocês dois pela presença, pela participação. Já estão desde já convidados. Você não, Danilo, que você já é de casa, mas Alex, você já está convidado para um próximo bate-papo. Ótimo. Para quem nos acompanhou até aqui, agradecer a audiência. Não esqueçam de deixar seu like, nos seguir nos nossos canais, nas nossas mídias sociais do Wall Street Cast. E para quem também não me acompanha, @Bruno Corano, tanto no Instagram quanto no TikTok. Muito obrigado.